Pai Celeste, usa o teu servo mais uma vez para trazer ao nosso coração aqueles desafios, aqueles recadinhos que o Senhor tem separado para cada um de nós aqui. Louvamos o teu nome pela vida do pastor Shed, pelo seu ministério, pela saúde da sua esposa, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a usar o teu servo de uma maneira grandiosa, como vem sendo até então. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Muito obrigado todo mundo por não ter saído nesse momento. É um prazer, uma alegria, uma honra tremenda chegar aqui e ter essa oportunidade de abrir a palavra de Deus comigo. Meu tema nesta noite é revelação e tempo. Os irmãos sabem que estamos chegando no fim do ano. Daqui a uns dias nós teremos que mudar o calendário e reconhecer que 2014 já foi. Irmãos, o tempo é um grande mistério para nós. E a razão é que nós não sabemos que importância tem o tempo. Se nós soubéssemos a importância de nosso tempo, é o presente que Deus nos dá, chamado vida, de poder fazer alguma coisa que perduraria para a eternidade. Revelação, obrigado. Revelação, Deus não precisava abrir o livro para mostrar o que ia acontecer. Nós não saberíamos de onde nós viemos, como que nós começamos aqui na Terra, especialmente se não aceitarmos essa ideia darwiniana, que nós somos decorrentes de alguns amebas que apareceram por aí, ninguém sabe como, e que nós somos simplesmente um processo de mudanças, sempre mudanças para o melhor. Nós não entenderíamos como é esse negócio de pecado, de termos uma inclinação para o mal, nada sobre isso. E pior ainda, nós não saberíamos como que nós escaparíamos do castigo que nossa culpa receberia. Como que nós vamos saber se Deus não nos tivesse revelado? Nós estamos gravando lá no estúdio da Rádio Transmundial o livro de Apocalipse. O livro Apocalipse é uma palavra grega que significa desvendamento. Abrir o desconhecido para ser conhecido. Depois de nós lutarmos nos desafios desse livro durante essa semana passada, eu fiquei dizendo, será que o Senhor podia ter tornado a coisa mais clara? Para nós não termos aquelas dificuldades que tantos têm em ler esse livro final da Bíblia. Por outro lado, tem muita coisa no livro que é totalmente clara, bem óbvio. Portanto, se Deus não tivesse revelado, certamente nós não conheceríamos. A palavra revelação em geral tem a ver com qualquer transformação de uma coisa desconhecida para ser conhecida. Eu vou contar uma coisa que ninguém aqui sabe, provavelmente nem pastor Jairo. Em outras palavras, eu vou revelar uma verdade, que há 72 anos atrás, no Rio, próximo a Clícia, na Bolívia, eu fui mergulhado na água pelo meu pai, há 72 anos atrás, no dia 31 de 42. Espero que minha matemática saiu bem.
essa revelação não tem importância nenhuma para os irmãos, mas tem uma importância muito grande para mim. Então, há certas revelações que são espalhadas e a gente tenta imaginar que importância tem isso. Que importância tem o fato de que este ano está acabando e que o novo ano está chegando? Como que nós vamos saber, se não for através de profecia, o que se vai dar neste ano futuro? Se nossas vidas serão preservadas. Eu tive um pequeno problema ontem, eu passei várias horas lá no INCOR, por causa de uma arritmia, senti muito fraco. De repente Deus me restaurou, os exames saíram tudo certo e aqui estou. Sentiu também como sempre. Em outras palavras, a gente simplesmente não sabe se vai ser enterrado neste ano, ou se Cristo vai voltar neste ano, se um parente seu vai se curvar diante do Senhor Jesus e receber essa maravilhosa salvação. Em outras palavras, há muita coisa que não foi desvendada, muitas coisas que estão desvendadas e algumas coisas que parecem que são importantes porque de fato nós conhecemos. Os irmãos trouxeram a Bíblia, espero que todo crente aqui sempre traga a Bíblia. A importância da Bíblia é saber, se eu falo uma coisa que não tem respaldo na Bíblia, eu devo ser excluído de qualquer futura oportunidade de falar com os irmãos. Absolutamente nada. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Revelação e o tempo. O autor desconhecido, um dia será revelado para nós quem escreveu Hebreus. Para quem foi escrito, a primeira igreja de ler esta carta, uma mensagem seríssima, de encorajamento a não desistir diante das dificuldades e problemas e esperanças da vida. Se já encontraram, eu quero ler apenas os primeiros 4 versículos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos orar, por favor, irmãos, orem comigo. Peçam a Deus que aquilo que nós estaremos ouvindo, pensando, agrade ao Deus que nós adoramos, e que esses momentos que nos restam deste culto possam ser de fato culto verdadeiro ao Senhor. Deus Pai, glorioso Senhor de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele Deus que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Te rogamos que nesta noite haja revelação
para o íntimo de nossas almas e corações, para que nós possamos te adorar, para que nós possamos ser de fato gratos, para que nós possamos mudar aquilo que desagrada de nossas vidas. Te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes e de muitas maneiras, Deus desvendou o seu plano, o seu projeto para a humanidade. Em Efésios nós lemos que antes do universo existir, e alguns astrônomos estão achando que o universo tem mais de 13 bilhões de anos. Eu não estava lá para dizer que foi ou não foi, mas de qualquer maneira a coisa é bem antiga. E se não fosse um dos profetas que Deus utilizou para dizer como que aconteceu o início, Gênesis capítulo 1, primeiro versículo, através de Moisés, um dos maiores dos profetas. Muitas vezes e de muitas maneiras, isto é, ele não se revelou apenas através de palavras, ele se revelou através da história, de certos eventos acontecendo, consequências, aquilo que aconteceu, que a gente não podia ter imaginado, que este mundo seria destruído pela água, um dilúvio de dimensões inconcebíveis, e toda a humanidade, descendentes de Adão e Eva, acabou, a não ser nosso antepassado chamado Noé. E agora, pela revelação de Deus, ele gastou 120 anos preparando uma caixa, uma enorme caixa. Os irmãos podem ver as dimensões lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Nessas dimensões, para salvar os animais que, se fossem destruídos, extintos, nós não teríamos alegria de ir para um zoológico e ver esses animais hoje. Mas muito mais importante é o fato de que meu antepassado, seu antepassado, Noé, sua esposa, e esses 3 filhos e suas esposas são a origem de toda a humanidade que nós conhecemos hoje. De maneira que nós somos membros da mesma família. Nós não saberíamos isso se não fosse pela revelação. Qual foi a revelação do dilúvio? É que quando a humanidade chega a um certo nível de maldade, quando aquilo que nós temos presenciado nesses últimas décadas, homens como Lenin, homens como Adolf Hitler, Idi Amin e quantos outros que a gente não pode mencionar, que de lá as consequências são morte, milhões de mortes. Solzhenitsyn disse uma vez, aquele que ganhou o prêmio Templeton, que tem morrido no Império Russo mais de 60 milhões de pessoas, assassinados, mortos, sem culpa. Hitler, 20 milhões. Quando a humanidade chega ao ponto de desafiar a Deus, ao ponto que nós vemos no livro de Apocalipse, no caso de o chamado anticristo, aquele que força as pessoas a se curvar, adorar a besta, que seria o próprio anticristo,
esse falso profeta que vai fazer uma imagem para ser adorada também, que todos aqueles que não aceitam essa obrigação perdem a cabeça. Irmãos, nós não podemos imaginar uma situação dessa, e se isso acontecer, começar a acontecer em 2015, também não temos ideia. O tempo está ainda só na mente de Deus, mas que vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia revela esses fatos através da profecia. Nós acabamos de celebrar a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos olharem em Gênesis capítulo 7, versículo 14, ele fala que uma mulher, uma virgem, dará à luz. Mas quando? Provavelmente ela achava, aquela esposa de Isaías, acho que ele achava que seria durante sua vida, mas só foi 700 anos depois. Em outras palavras, nós podemos imaginar que Cristo voltará nesse ano que vem. O que nós não sabemos, qual é a cronologia do projeto de Deus para a gente. Uma coisa sabemos, que todos nós daqui a 100 anos estaremos enterrados. Eu estive no cemitério de Santo Amaro um dia, vendo tirar esse caixinho, um ossuário, que eu nunca tinha visto antes. O que estava restando de alguém que viveu por aqui? Só ossos, crânio, cabelo e mais nada. Quem foi essa pessoa? Deus sabe. A revelação e o tempo é que antigamente Deus falou muitas vezes, muitas maneiras, para que essa memória que os profetas deixaram para nós garantisse que aquelas profecias faladas por eles se cumpririam, se ainda algumas dessas profecias não se cumpriram. Por exemplo, a profecia de Daniel, essa profecia sobre a ressurreição, sabemos que vai acontecer, porque Deus falou. Olhem para o texto de Hebreus novamente. Ele falou para nossos antepassados, e a pergunta agora é esta: Deus fala para a gente? Como seria a voz de Deus falando para você, meu irmão ou irmã? Ou como aquele seminarista que estava perdendo todas as matérias por falta de capacidade mental. 5, 4. Como que ele vai se formar? Não vai se formar. O diabo chama ele para seu gabinete, diz: ô fulano, você tem certeza que Deus quer que você pregue a palavra? Tenho certeza, sim. Como foi isso? Como que Deus falou? Que modo que ele usou para falar com você? Bem, eu estava trabalhando com uma mula, arando a terra, lá na roça, e eu vi nuvens, formaram perfeitamente duas letras, PM. E eu soube então que Deus queria que eu pregasse a mensagem, e eu estou aqui.
Ah, meu amigo, seu problema é interpretação. Não foi pregue a mensagem que você acha, foi plante milho, meu filho. Em outras palavras, toda profecia precisa ser interpretada. E qualquer maneira que Deus nos trata, que pode dar uma impressão errada, precisa ser interpretada corretamente segundo a própria palavra de Deus. Minha mãe faleceu em 59, lá na Bolívia. Quantas cartas ela escrevia para nós, porque nós estudamos numa escola um pouco longe de casa. Talvez Cristo volte neste ano. E nós aguardamos nessa maravilhosa expectativa de que Deus de fato estava prometendo que Ele voltaria. 59 até hoje é um bom tempinho. Mais de 50 anos. E se eu sobreviver mais um ano, ou 4 anos, ou 5 anos, a gente simplesmente diz, glória a Deus. Se a gente não sobreviver, também glória a Deus. Porque Paulo diz, eu não sei qual é melhor, é ser convocado para o céu, ou se for deitar num buraco no chão e esperar a ressurreição de Cristo, porque morrer é lucro, não é desastre. Morte para a gente que ama o Senhor Jesus é a porta aberta para alegrias incontáveis e nunca experimentadas ainda pela graça de Deus. Deus tem falado através do seu Filho. O que ele falou? Jesus não escreveu nenhum livro. O que ele sabia escrever, nós sabemos. Porque para aqueles que estavam acusando aquela mulher tomada adultério, escreveu no chão, mas ele não deixou para a gente nada escrito. Por que Deus não deixou Jesus escrever? Eu não sei. Talvez seria tão importante para nós, ou nós não teríamos que tentar entender o que João e Mateus escreveram, Marcos escreveu. De qualquer maneira, a reprodução dessa maneira que Deus fala para nós, através dos seus evangelistas, através do apóstolo Paulo, através de Tiago, seu meio-irmão, tudo é, glória a Deus, fonte de revelação absolutamente segura, certa. Os irmãos estão pretendendo ler a Bíblia este ano? Amém. Ou já sabem tudo? Já leram suficiente, não precisa ler mais? Um rapaz veio para mim um dia de Limeira e disse, eu não estou lendo mais a Bíblia, porque Deus me tornou perfeito, eu não peco mais, e tudo que eu leio na Bíblia eu já pensei. É mesmo? É mesmo? Que estranhas pessoas Deus manda para nós encontrarmos. A gente queria saber se a esposa concordava com essa estranha declaração que ele parou de pecar, uns 3 meses antes. Ela concorda. Eu não falei com ela, só falei com o marido. Quem é Jesus? Por que sua palavra é tão importante? Porque, como diz João 1, versículo 18, ele é
uma exegese. Quem estudou o seminário sabe o que é isso, né? É uma revelação de como é Deus, o invisível, se tivesse um corpo. Quando este autor usa a palavra resplendor ou efulgência, como os raios que saem do sol, e nós recebemos o valor desses raios, nós não olhamos para o sol, vai danificar seus olhos, mas nós recebemos com muita alegria aqueles raios benéficos que trazem não somente o vento e a chuva, mas que trazem um crescimento através da energia que é transmitida para as plantas, e de modo que todos nós sobrevivemos somente por causa do sol. E Deus é assim, através dos raios que vieram na pessoa de Cristo, que é, como diz o texto, que é uma expressão do caráter total de Deus. Ele é tão amoroso como Deus, ele é tão verdadeiro como Deus em todo sentido. Ele não cria nenhuma má impressão ou impressão errada de como é Deus. Queridos irmãos, como é diferente ser muçulmano. Pense um instante que aqueles seguidores de Maomé não tem nenhuma expressão desse Deus invisível, totalmente poderoso, todo poderoso. Eles não podem saber como que ele é, e eles até chegaram a conclusões que Deus está feliz quando uma criança leva uma bomba e explode para matar pessoas inocentes, ou tomar conta de um avião e matar uns 2.800 pessoas no ano 2001. Queridos irmãos, como é bom esse resplendor, essa expressão do caráter de Deus que nós vemos perfeitamente refletida na pessoa de Jesus Cristo. Passado, profetas; presente, o Filho; nesses últimos tempos, o Filho. E agora, o que Jesus está fazendo? A Bíblia ensina que Jesus Cristo, logo que ele voltou para ficar à destra do Pai, com plena autoridade, assim diz Mateus 28, 18, Jesus Cristo está conquistando todos os seus inimigos e colocando debaixo dos seus pés. Há muitos anos eu fui para o Egito ver aquele museu em Cairo, e lá vi como que é um desses lugares em que os faraós colocaram os seus pés. Os irmãos vão imaginar que está embutido lá certa imagem dos seus inimigos, de maneira que eles estão bem quietinhos lá, nesse banquinho, aos pés do trono do faraó. É isso que Jesus está fazendo hoje. Como é que ele vence seus inimigos? Duas maneiras. Inimigos que se rendem aos pés do Senhor Jesus, ele resgata e salva, perdoa seus pecados. Romanos 5 é muito claro. Nós éramos inimigos e agora passamos a ser amigos. Éramos subversivos e passamos a ser promotores, como o apóstolo Paulo. Os irmãos estão entendendo o que Jesus está fazendo hoje? Ele está levando aqueles pelos quais ele morreu na cruz a receber esse maravilhoso evangelho e, crendo nele, viver eternamente nessa alegria do Senhor. Maravilhoso. Alguns
irmãos tentam calcular quantas pessoas foram rendidas aos pés de Jesus hoje, certamente foi mais do que 100.000 pessoas aceitando o Senhor Jesus, para chegar ao número de gente no mundo que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, aqueles inimigos que rejeitam essas boas novas, que viram as costas com desprezo, aqueles que blasfemam como esse terrível dragão e a mulher que está sentada sobre ele, capítulo 17 e 18 do Apocalipse, esses inimigos serão fulminados com a volta de Cristo. Não há chance de escapar. Não há nenhum lugar, diz capítulo 6 de Apocalipse, que a gente se pode esconder. Enquanto aqueles que se rendem ao Senhor Jesus, espero que todo mundo aqui já se rendeu, que está pacificamente buscando a orientação e direção de Jesus na sua vida, para obedecer a todos seus desejos e seus mandamentos. Esse mesmo Senhor Jesus, a gente vai querer morrer aqui em São Paulo, vizinhança, para serem separados da ira do mesmo Senhor Jesus, a ira do Cordeiro. O que Jesus está fazendo hoje? Está oferecendo salvação a todos aqueles que vêm para Ele crer. Ele está alegremente recebendo alguns que se dobram diante dele. E quando esse número se completar, o significado desses 144.000, que tem que ser gravado amanhã, quando isso acontecer, quando a plenitude dos gentios, Romanos capítulo 11, versículo 25, quando se completar essa plenitude, e quando todo Israel receber, hoje em dia Israel está bem contrário ao Senhor Jesus como Messias. Eu lembro falando com um judeu lá em Israel, ele diz: não, nosso Messias não veio ainda. Que tristeza. O que Jesus está fazendo? Ele está intercedendo por nós, segundo Hebreus 7:25. Eu não entendo que importância tem o fato que Jesus esteja intercedendo por mim e pelos amados irmãos, mas se a Bíblia indica que isso é verdade, eu acredito plenamente que é verdade. Essa intercessão certamente é para que durante este ano que estamos adentrando, daqui na quinta-feira, vai ser um ano que nós estaremos avançando mais alguns passos para frente. Há 2 dias atrás, a Patrícia e eu terminamos a leitura da biografia de Conde von Zinzendorf. Para aqueles que nunca ouviram falar desse homem, eu creio que é bem possível que eu estou aqui hoje à noite por causa dele. Esse homem foi tão usado por Deus há 260, 280 anos atrás, começando um grande movimento missionário para os esquimós, para os pequeninos homens da África, para os escravos no Caribe, enviando mais de 200 missionários, alguns deles sendo mortos pelo diabo, obviamente.
mas Deus tem usado aquele homem. O que me impressionou na vida desse homem foi: eu quero, neste ano ou nesta semana, poder medir que eu estou progredindo na busca pela santidade, na busca pela vontade de Deus para a minha vida, de maneira que eu não fique parado no mesmo nível. O que Jesus está fazendo? Está intercedendo para que nós tenhamos essa ideia. Conclusão. Irmãos, 2015 é totalmente escondido de nós. Nós imaginamos como que vai ser este ano. Nós temos planos. Eu tenho uma agenda bem cheia, mas eu não sei se eu vou cumprir nada dessa agenda. O que me interessa, irmãos, é que a vida possa ser alegremente e feliz em fazer o que Deus quer. E que Deus, que tem planejado tudo que vai acontecer, mesmo que Ele não revelou para nós, possa tornar cada irmão nesse auditório útil na conquista daqueles inimigos de Deus e trazer algumas pessoas que vão olhar para este ano 2015, o ano mais importante de sua vida, não porque eles casaram, não porque eles tiveram o nosso primeiro filho, não, é porque você foi útil nas mãos de Deus. Todas as outras bênçãos são maravilhosas, mas não são comparáveis àquela alegria que você terá daqui a 1000 anos, ou 1 milhão de anos, quando você lembra 2015, para a glória de Deus. A gente espera que esta igreja possa ser uma reflexão do próprio corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Uma reflexão, de alguma maneira, bem apagada, da reflexão que diz esse versículo de Hebreus 1, que Cristo é o resplendor do Pai, e que nós possamos ser o próprio resplendor de Cristo. Obrigado por cada pessoa nesse auditório. Tu conheces o relacionamento que eles têm contigo, Senhor. Tu conheces se estão alegres no teu serviço ou não. Tu sabes se são filhos ou simplesmente amigos. Portanto, te rogamos, Senhor, que não deixe ninguém dormir esta noite e certamente não passar para o novo ano sem ter tomado o passo essencial, isto é, de se entregar ao Senhor Jesus e aceitar pela fé a maravilhosa salvação que Ele ganhou quando Ele purificou nossos pecados ali na cruz. Em nome de Jesus. Amém.